Olá, boa tarde para você. Bombeiros de Santa Catarina embarcaram nesta manhã para Pernambuco para auxiliar nas buscas às pessoas desaparecidas em decorrência das chuvas que ocorreram na última sexta-feira. Já são 3 os casos suspeitos de varíola do macaco no Brasil. Um deles está sendo analisado na cidade de Dionísio Cerqueira, na região oeste de Santa Catarina. E a gente vai conversar ao vivo com o secretário de saúde do município para saber mais detalhes e entender melhor o que é essa doença. O governo do estado anuncia que vai ampliar o número de leitos de UTI pediátricos e também neonatais. Acaba hoje o prazo para a entrega do imposto de renda. E você, já prestou contas com o Leão? O SC Acontece está começando ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos. Já são 3 os casos suspeitos de varíola do macaco no Brasil e um deles está em análise aqui em Santa Catarina. Um paciente está sendo investigado e monitorado em Dionísio Cerqueira, cidade do oeste do estado, que faz fronteira com a Argentina, país onde os casos foram confirmados. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu a notificação no dia 27 de maio. A paciente, uma mulher de 27 anos, percebeu os sintomas no dia 24. Ela segue isolada e recebe acompanhamento da Secretaria de Saúde do município de Dionísio Cerqueira, enquanto aguarda o resultado do exame. No Brasil, já são 3 casos suspeitos com esse aqui de Santa Catarina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem pelo menos 250 casos confirmados ou suspeitos, espalhados em cerca de 20 países onde o vírus não circulava anteriormente. Essa varíola do macaco é uma parente da varíola que dava em pessoas e que foi erradicada em 1980, mas essa aparentemente é menos transmissível, com sintomas mais leves e menos mortal. A varíola dos macacos foi descoberta justamente quando a gente erradicou a varíola do ser humano. Tinha um número de casos que pareciam em algumas coisas, mas que não tinham o mesmo vírus. Aí que a gente percebeu essa nova varíola. A maior diferença é que não é uma doença propriamente de ser humanos, é uma doença que se denomina zoonose, é de animais, que eventualmente em alguns casos passa para o ser humano. A gravidade dessa doença é muito menor do que a da varíola do ser humano. No caso da varíola dos macacos, os sintomas começam com febre, dores de cabeça, dores musculares nas costas, calafrios e cansaço, além do inchaço nos linfonodos e também lesões na pele, que chamam a atenção. Os principais sinais e sintomas costumam acometer a nossa pele. Então, as lesões de pele, papulares, maculares, chamam a atenção e nos indicam, muitas vezes, fazem com que a pessoa procure rapidamente o serviço de saúde. Importante ficar atento aos sintomas e procurar uma unidade de saúde para que as equipes possam avaliar e iniciar o tratamento, caso seja necessário. Medidas de isolamento também são recomendáveis para evitar a transmissão. A partir do contato com essas lesões de pele e também por via respiratória gotícula. Então, o paciente está liberando essas gotículas respiratórias e a pessoa, então, entrando em contato de maneira próxima, pode se infectar. Por isso, é mais comum que a transmissão ocorra entre conviventes, pessoas que têm um contato mais íntimo e que acabam, então, se infectando, seja pelo contato direto ali com essas lesões ou objetos que entraram em contato com a pele dessa pessoa ou então por essas gotículas respiratórias. Cuidados como o uso de máscara e a higiene das mãos e do corpo seguem sendo as recomendações para prevenir outras doenças e valem para a varíola do macaco também. Enquanto não há confirmação de casos, o Estado continua em alerta. A partir do alerta de que outros países começaram a ter casos, o Estado de Santa Catarina orientou a sua rede de vigilância, sensibilizando então os profissionais de saúde para, tendo casos suspeitos, casos que tenham a sintomatologia compatível, sejam notificados para o diagnóstico definitivo. O pesquisador também alerta que, para essa doença, já tem tratamento. No caso da varíola do macaco, a gente já tem vacinas e já tem remédios também. Então, sempre será mais fácil de controlar do que foi a pandemia da Covid. Então, isso é uma vantagem enorme. Nós vamos agora conversar com o secretário de Saúde de Dionísio Cerqueira, cidade onde foi diagnosticada a suspeita de varíola do macaco aqui em Santa Catarina. Bem-vindo, Denis da Rocha, bem-vindo ao SC Acontece.
Olá, boa tarde. Olá a todos que estão nos assistindo. Exatamente, nós, depois do dia 20 de maio, onde nós recebemos via vigilância estadual e também pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, esse alerta, né, sobre a varíola dos macacos, no dia 26 nós tivemos uma situação onde uma usuária de saúde aqui do nosso município, ela deu entrada junto à atenção básica aqui do nosso município, numa das atenções básicas, e onde também, muito pelo fato dos nossos profissionais estarem preparados e em alerta sempre sobre essas situações, aí a enfermeira aí da atenção básica, ela detectou que poderia estar tendo algo suspeito ou que a paciente teria alguns sintomas relacionados aos sintomas da varíola do macaco. Secretário, você saberia me dizer que sintomas são esses? Por que surgiu esse alerta? Ela estava com erupções cutâneas e também com aquelas, com bastante dores, né, no local, coceira, vermelhidão, também com alguma certa mialgia, entre outros sintomas característicos, né, segundo o protocolo mundial contra essa questão dessa doença da varíola do macaco. Então, foi aí que a nossa equipe toda se mobilizou e teve essa sensibilidade de imediatamente encaminhar a usuária de saúde junto ao nosso laboratório municipal e também ao hospital municipal para fazer aquelas coletas. Diante daqueles exames primários que nós temos acesso aqui no nosso município, a gente já foi dando sequência nesses procedimentos. Posteriormente, a gente acabou encaminhando amostras de exames para o LACEN, o qual ainda não nos retornou sobre a conclusão do caso. Secretário, esse paciente está sendo tratado no hospital ou está em tratamento em casa? Então, a gente deu encaminhamento e sequência no trabalho, juntamente com a equipe hospitalar, onde isolamos o paciente em um leito. A gente tomou todas as precauções conforme exige o Ministério da Saúde para que as pessoas que adentraram naquele quarto e tudo mais, nessas condições, a paciente já apresentou um quadro de melhora significativo. A paciente, nesse momento, está em seu domicílio, também melhorou bastante nessa questão. A nossa equipe médica ainda está monitorando e a situação já está bem mais tranquila e controlada. Então, isso também nos faz pensar que talvez não seja uma varíola do macaco, e sim uma varicela. A varicela que ataca em adulto, a gente sabe que ela tem uma agressividade muito maior. Agora, se acontecer a confirmação, secretário, desculpa te interromper, que eu quero te fazer mais uma perguntinha antes de encerrar, meu tempo está acabando. Se acontecer a confirmação, sim, realmente é a varíola do macaco, de que forma o município se prepara para o enfrentamento à doença, já que ele foi diagnosticado dentro do município? Se acontecer, reforçando, ainda não foi confirmado, tá, gente? Perfeito. Se acontecer, a gente, desde o início da primeira abordagem do caso, a gente já tratou como se fosse positivo, porque a gente sempre prefere ter uma certa cautela. Então, quanto a isso, a gente tomou todas as medidas necessárias e também seguiu monitorando os últimos 21 dias dessa paciente, monitorou quem ela teve contato nesses últimos dias. Até agora não tivemos nada de algo suspeito que remetesse a isso. E se vier a positivar, a gente dará continuidade no protocolo e todas as medidas de segurança para a paciente poder passar por essa etapa da transmissão e também não ter o caso ou situação de outras pessoas vir a ser infectadas. Perfeito. Denis Rocha, secretário de Saúde da cidade de Dionísio Cerqueira, onde está sendo analisado a suspeita do primeiro caso de varíola do macaco aqui em Santa Catarina, trazendo todos os esclarecimentos para a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, secretário. Até. Muito obrigada. Olha, trabalhadores das empresas da Cidasc fizeram uma manifestação durante a manhã de hoje e bloquearam ruas da capital. Vestidos com coletes amarelos, os profissionais pedem mais reconhecimento do governo do estado e a reposição da inflação nos salários. O protesto reuniu cerca de 300 manifestantes, todos funcionários das empresas públicas agrícolas de Santa Catarina. Não é possível admitir que o governo esteja hoje oferecendo apenas 1/3 da reposição inflacionária do período, enquanto esses trabalhadores têm feito de tudo para poder atender os agricultores. Durante a pandemia não pararam,
Ou seja, estamos exigindo sim um tratamento digno por parte do governo para com esses trabalhadores. É um descaso enorme do governo do estado com esses trabalhadores. São cerca de 700 trabalhadores que hoje se deslocaram de todas as partes do estado e estão aqui em Florianópolis reivindicando aquilo que é justo e que lhe é de direito. É inadmissível que nos dias de hoje a gente tenha que fazer esse tipo de movimento ainda para fazer recomposição de perdas salariais. Ninguém está pedindo aumento, estamos pedindo recomposição de perdas salariais. Em resposta à movimentação dos funcionários da Epagre, Cidasc e Ceasa, realizada nesta terça-feira, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina informa que ouviu a todas as demandas dos trabalhadores e se empenha na busca de uma solução. Olha, bombeiros de Santa Catarina vão ajudar nas buscas pelas vítimas da tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco. 5 bombeiros militares e 3 cães de busca de Santa Catarina embarcaram hoje para Recife. O grupo irá trabalhar no resgate de pelo menos 26 pessoas que permanecem desaparecidas. Mais de 90 morreram vítimas das chuvas que provocaram alagamentos e deslizamentos de barreiras na última sexta-feira. O voo com os militares e cães saiu de Joinville por volta das 9 horas da manhã. A aeronave fez uma parada para abastecimento próximo ao meio-dia e seguiu viagem. A previsão é que agora, no início da tarde, eles já cheguem ao destino. Os 3 cães enviados para a ação já participaram de outras buscas fora do estado, como em Brumadinho e Petrópolis. A equipe deve atuar na região por pelo menos 5 dias. Olha, o Ministério Público de Santa Catarina quer explicações sobre por que tantas adutoras estão rompendo em Santa Catarina. Para falar sobre esse assunto, a gente vai até a sede do órgão da capital com a Graziane Ubiali. Boa tarde, bem-vinda. Sempre aqui na SCC acontece. Inclusive, esses rompimentos já causaram muitos transtornos e fez com que todo mundo ficasse com alerta aceso, né, Grazi? Boa tarde. É verdade, sim, Karen. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, em pelo menos um mês foram cerca de 5 rompimentos que a gente conseguiu acompanhar, não é mesmo? Em várias regiões de Florianópolis. Tivemos rompimento na região central, na Trindade, no Itacurubi. E claro que tudo isso traz transtorno, sem contar o desperdício de água e de outros materiais, não é mesmo? E é sobre esse assunto que a gente vai conversar então com o promotor, Dr. Daniel Paladino, do Ministério Público aqui de Santa Catarina, que também quer explicações, não é mesmo? Boa tarde, doutor Daniel. A Casan já foi notificada sobre esses questionamentos? Sim, boa tarde. Na sexta-feira da semana passada, nós instauramos um inquérito civil público, que nada mais é do que um procedimento investigatório contra a Casan. No mesmo dia, ela foi notificada já, e com prazo de 20 dias para responder os questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público, como, por exemplo, o número de ocorrências no período de 12 meses, a idade média das tubulações da rede, né? E dentre outros questionamentos. Obviamente que isso, como tu bem falaste, causa um grande prejuízo à cidade, à mobilidade urbana, ao trânsito, ao comércio, além do desperdício de água, obviamente. Esses locais onde aconteceram, né, justamente esses rompimentos, estragou aí o asfalto, causou danos à população, porque muitas pessoas ficaram sem água. Com relação a isso, o Ministério Público também pode agir? Sim, sim. Na verdade, esse inquérito ele é preparatório de uma possível ação judicial, né, por danos materiais e danos morais coletivos causados à sociedade. O que chama atenção é que isso tem ocorrido de forma sistemática, né? Praticamente toda semana em algum lugar diferente, às vezes no mesmo local, como na Admar Gonzaga. Isso tem ocorrido semanalmente, numa via que foi recentemente pavimentada, na Madre Benvenuta, também no Santa Mônica, que foi entregue e recapeada agora recentemente. Ela está toda esburacada, toda remendada, e isso realmente a sociedade não aceita mais, né? Com certeza. Então, aí a cobrança, o prazo é de 20 dias para a Casan responder aos questionamentos, caso isso não aconteça? Caso não aconteça, ou a resposta que a Casan apresentar não seja contente, obviamente que nós já entraremos com essa ação, pedindo que a Casan, além de trocar a rede, que me parece que seja a solução, né, a troca de rede em vários locais, que pague realmente os custos, né, a indenização à sociedade pelos prejuízos materiais e morais que ela causou durante todo esse período de tempo.
Tá certo, então. Bom, em nota, a Casan nos informou que vem aí levando à frente muitas obras aqui pela cidade de Florianópolis para melhorar o serviço e diz também que está fazendo várias ações, como substituição de materiais, de tubulações, justamente para evitar que vazamentos aconteçam e para que a água continue chegando aí na casa das pessoas, né? Claro que a gente vai continuar acompanhando toda essa ação do Ministério Público para verificarmos, então, quais serão as respostas e também esperando que não ocorram novos vazamentos aí. Eu volto com você, Karen. Obrigada, Grazi. Vou fazer um intervalo bem rapidinho, eu volto em instantes. Até já.